Pai do Senhor, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus, amém? Essa semana começou meio corrida para mim, né? Ultimamente eu tenho largado muito tarde, como os irmãos acabaram de Matias falar, tenho chegado a partir de 1 hora da manhã em casa, e assim, mexe um pouco com o emocional da gente, corre, né? E tem um testemunho para dar antes da mensagem. Essa semana eu estava no trabalho, né? Geralmente eu largo entre 11 a meia-noite. E quando eu estava no final do meu expediente, aí eu estava no final do expediente e larguei, né? Larguei, tinha me preparado para ir embora umas 3:30 da manhã. E quando eu fui pegar o carro não pegava. Estava com gasolina, mas não pegava. Aí eu disse, Jesus, como é que eu vou chegar em casa? A minha sorte não, né? A minha bênção é que eu estava dentro do shopping, protegido pela segurança do shopping, né? E eu disse, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa estar indo para casa, né? Então, o Senhor começou a mostrar pessoas que pudessem ali me ajudar. Aí o irmão disse, seu carro não está pegando não? Eu disse, está não. Aí disse, tem gasolina? Eu disse, tem. Aí eu me lembrei logo do irmão Cizenando, né? Aí eu disse, tem. Aí ele disse, mas tem um posto aqui, às vezes é álcool batizado, ou gasolina batizada. Aí eu peguei dentro do meu carro, eu sempre ando com o tamborzinho de reserva, tá? Aí fui num posto. Só que, como já passava às 3:30 da manhã, todos os postos não são 24 horas, né? O posto que é 24 horas é o que fica lá próximo da Secretaria de Segurança Pública, ali bem distante, uns 3 quarteirão depois do shopping, né? Depois do shopping. Aí eu disse, Senhor, e agora? Aí o Senhor me encorajou e eu fui, né? Caminhando por ali, tudo deserto, fui, mas confiando que o Senhor estava do meu lado, né? E andei como do Shopping Tacaruna até depois da Secretaria de Segurança Pública ali da H-Menor, assim, lá embaixo tem um posto que é 24 horas. Aí eu botei a gasolina, quando eu voltei, encontrei várias peças que fica por aí de madrugada tentando caçar algumas coisas, né? Mas graças a Deus o Senhor me conduziu até o shopping novamente, eu consegui abastecer o carro e ir para casa. Mas o interessante que eu achei mais interessante nesse percurso todo, quando eu estava indo para casa, aí eu passando assim na beira-mar de Olinda, eu comecei a olhar o sol nascendo. Aí eu disse, que coisa maravilhosa, depois dessa tribulação da madrugada, o Senhor abençoar com o nascer do sol na beira-mar, né? Eu com sono, mas olhando, dirigindo e olhando o sol, disse, que coisa mais linda é as coisas de Deus, né? Então, assim, as coisas que Deus prepara para a gente, para a humanidade, são coisas lindas e maravilhosas, assim como foi e como é e continua sendo Jesus. Não é isso? E para começarmos a nossa mensagem de hoje, eu vou pedir ao irmão Paulo que bote aí em Lucas 2, do capítulo 2, versículo do 8 ao 20. Eu vou ler com a igreja. Então, assim, Jesus é uma das coisas mais maravilhosas que Deus nos presenteou, né? Então, chega esse período Natal, a sociedade começa a ficar mais sensível ao amor de Deus. Na verdade, o amor de Deus, ele já foi demonstrado. Conseguiu, Paulo? Ele já foi demonstrado há muitos anos atrás, até antes da gente estarmos aqui, né? Então, Deus continua, ao passar dos anos, de séculos, de meses, de tudo, cuidando do seu povo. E um dos maiores presentes foi Jesus, né? É Lucas 2, do 8, né? Que tem como título Os Anjos e os Pastores. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam o seu rebanho durante
a vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram todos tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: Não temas, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixa deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, dizia aos pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram e se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido, visto como lhe foram anunciado. Então, é um dos momentos belíssimos da humanidade, né? O nascimento de Jesus. Imagine você estar ali no campo, cuidando do seu rebanho, como muitas vezes nós hoje fazemos, né? Estamos trabalhando, fazendo nossas atividades e de repente aparecer um anjo do Senhor e dizer que nasceu o Salvador do mundo. Imagine hoje, vamos levar para o dia de hoje, a sociedade do jeito que está, corrompida, várias situações acontecendo, de repente surgiu alguém que vinha salvar e nos tirar dessa situação. Mas é diferente de você pegar uma pessoa humana e salvar e querer resolver as coisas. E outra coisa é Deus mandar o seu filho para resolver uma situação da humanidade, do mundo todo, né? O nascimento de Jesus é um dos momentos mais importantes da raça humana e até, eu acredito, do planeta mundial, celestial, de todos os universos, que a gente não tem esse conhecimento ainda, né? Então, assim, você vê que os pastores creram naquele momento e foram realmente em busca desse fato, né? De conhecer a Jesus. Então, assim, também lá em Mateus, no livro de Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus 1, 8, ele narra justamente o nascimento detalhado de Jesus, quando ele fala: ora, o nascimento de Jesus foi, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, a sua mãe, despojada com José, sem que tivesse antes coabitados, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo inflamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo.
ela dá luz ao Filho de Deus e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado. Então, assim, você vê que o nascimento de Jesus foi um plano de Deus que já foi passo a passo trabalhado. Se fosse no dia de hoje, uma moça virgem chegasse para uma e dissesse que está grávida, ó, estou grávida, mas é do Espírito Santo, olha, é de Deus. Eu acredito que a gente, como a gente vive numa sociedade machista, não aceitaria. O cara ia embora, como de princípio José foi embora, mas o Espírito Santo tocou no coração dele, o anjo do Senhor foi enviado, tocou no coração dele e ele abriu o coração ao tal ponto de aceitar Maria e conduzir Maria como sua esposa e levar aquela gestação como fosse realmente filho dele, né? Então, assim, é muito difícil hoje uma sociedade aceitar essa situação. Mas aquilo é um plano de Deus, tudo já estava traçado, tanto trabalhado no coração de José, como no coração de Maria. Mas esse é um fato que vem mudar a sociedade. E, assim, nos dias de hoje, é muito difícil a pessoa renunciar a si mesmo e seguir a Jesus, como esses pastores. Os pastores saíram ali, saíram do seu bem-estar ali, cuidando das suas ovelhas, cuidando das suas atividades, e foram em busca de Jesus. Seguiram a estrela e foram encontrar a pedra mais preciosa da sociedade, que é Jesus. Que assim, o mundo o povo naquela época esperava o nascimento de um rei belíssimo. Ele vai nascer assim no palácio, tá com uma forma que o rei merece ser nascido, né? Muitos até não acreditaram por ele nascer num estábulo lá com os animais, numa manjedoura, tá? E muitos chegavam até a duvidar. E levando para o dia de hoje, a sociedade ainda hoje, muitos não crê que Jesus é filho de Deus. Pode até, num momento de situação, de aperreio, de preocupação, chamar a Deus, clamar a Jesus, mas muitos realmente não acreditam. Se você for lá para o lado da Ásia mesmo, daqueles países muçulmanos ali, muitos não creem em Jesus ainda. Os judeus mesmos, eles aguardam a vinda do Messias ainda. Então, assim, a gente como cristão, a gente tem a obrigação de levar a palavra de Deus, de levar a sociedade ao conhecimento da palavra de Deus, do verdadeiro Jesus Cristo, aquele que veio mudar, transformar e reanimar a sociedade, reviver um novo amor que a sociedade é carente. Entendeu? Assim, muitos buscam deuses para substituir os seus desejos, as suas vontades, mas Jesus, ele é conhecido como muitos títulos, muitos nomes que realmente são títulos merecedores, né? Como Filho do Altíssimo, ele será chamado Filho do Altíssimo, que se encontra lá em Lucas 1:32, Príncipe da Paz, que se encontra em Isaías 9:6, porque o menino nos nasceu. Também ele é a luz do mundo, o Nazareno, o leão da tribo de Judá, o Salvador do mundo, o pastor, e assim, Emanuel. Então, se eu fosse citar nomes do Senhor, a gente ia passar uma eternidade aqui citando, porque Deus é infinito, ele é maravilhoso. Só em ele trazer seu filho ao mundo e depois à frente dar como sacrifício para levar os nossos pecados. Eu fico, às vezes, imaginando, quando eu vejo uma criança na rua assim, que nem o filho do irmão ali, eu fico imaginando se eu teria coragem de dar minha filha, ou se eu tivesse um filho, o sacrifício da humanidade, para levar o pecado da humanidade, né? Isso às vezes até emociona um pai. Você chegar, tirar algo seu e dizer assim, eu vou dar
para ser sacrificado em prol da humanidade. Mas Deus é Deus. Deus é diferente. Ele deu Jesus Cristo, o projeto de Jesus Cristo, até o projeto do início do mundo, até agora, tudo já está traçado, tudo já foi planejado por Deus. Ele já sabia que ele ia nascer na manjedoura, já sabia que ele ia passar por aquele processo de sofrimento na cruz, e já sabia até do resultado que ele ia nos trazer a salvação. Agora cabe a nós como igreja, cabe a nós como sociedade, reconhecer e aceitar o Jesus Cristo realmente verdadeiro. É muito fácil você dizer, você levantar a mão na igreja e dizer, não, eu aceito Jesus. Daqui a 2, 3 dias, o amor esfriar, a sua fé esfriar, e você ficar, vou para a igreja hoje não, hoje eu estou cansado, hoje eu estou um pouco. Mas o Senhor sabe, conhece o seu coração. Ele sabe que você precisa dele. Agora cabe à igreja. Quando eu digo a igreja, eu digo eu. Começar em mim, começar em você. Será que realmente eu amo a Jesus Cristo? Porque muitas vezes eu vejo igrejas por aí, bancos vazios, só uma pessoa pregando, só uma pessoa e 2, 3 assistindo. Onde está o amor de Deus neste momento? Será que está em casa? Eu não estou aqui julgando a igreja, mas estou querendo abrir os olhos da igreja para que a gente possa demonstrar o amor do Senhor de outra forma. Não só de banco, mas também verdadeiramente, evangelizando, buscando, louvando, buscando a face de Deus, meditando na palavra de Deus, orando. Muitas vezes eu vejo pessoas dizer, não, eu oro de madrugada, eu busco a Bíblia, mas quando chega a hora de demonstrar o amor ao irmão, quando chega a hora de dizimar o Senhor, não é fiel, quando chega a hora de trazer uma cesta do amor para ajudar o irmão que está necessitado. Eu digo isso porque eu já precisei dessa cesta. Eu, quando estava desempregado, a igreja me ajudou. Então eu sei o valor que é uma cesta básica. Eu sei o valor, o que é o dízimo para um sustento da igreja. Eu sei o valor de você estar em casa doente e alguém ligar para você e dizer, irmão Cizenando, como o senhor está? Preciso orar para o Senhor, o Espírito Santo me incomodou. Então assim, a igreja precisa ser igreja no momento certo. A igreja do tempo de hoje, estamos cansados de igreja de fachada. Estamos cansados de crentes, de brincadeiras que estão dizendo eu sou crente, mas quando chega a hora de pagar o preço, de buscar a palavra de Deus, de sofrer, quando chega a hora de dizer eu vou pagar o preço, eu vou morrer por Cristo, a igreja fica vazia. Eu digo isso até por mim, fica vazia. Mas é necessário pagarmos o preço. Às vezes eu fico me cobrando, eu fico pensando, quando eu vejo muitos vídeos e eu vejo rumores, o Senhor está voltando, sinais da profecia, isso, aquilo, e eu começo a pensar, eu tenho uma filha, será que ela vai aguentar a pressão que outros irmãos mais antigos aguentaram? Eu trabalho com vários jovens, como o Matias falou, cada loja que eu passo, muitas vezes eu estou de plantão, chega o final do expediente, o pessoal bota umas músicas que eu vejo que não que não condiz com o meu comportamento. Mas às vezes eu fico observando, está incomodando, está incomodando, mas eu não vou mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Mas eles estão desculpados, porque ele não conhece a palavra, ou muitas vezes não tiveram orientação da palavra, não conheceram Jesus Cristo. Mas eu não admito a igreja que conhece a Jesus, lê a palavra, ora, busca, diz que ama Jesus, e quando chega a hora de se posicionar, se posiciona para o lado errado, as coisas erradas, as coisas que vão de acordo com as coisas a favor do mundo. A igreja tem que começar a despertar, pagar o preço e dizer, eu sou de Jesus Cristo, eu estou aqui para morrer por Ele. Porque quando chegar o momento certo, posso ter 10 filhos, mas quando chegar a hora de decidir entre minha filha e Jesus Cristo, eu vou escolher por Jesus Cristo. Eu vou chorar, meu coração vai doer. Eu vou sentir a perca da minha filha, de meus filhos, mas eu vou
pagar o preço por Jesus, porque eu sei que se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. Eu sei que se ela morrer e se ela crer em Jesus Cristo, eu sei para onde ela vai, eu sei que a gente vai se encontrar lá. Então a igreja de Jesus Cristo hoje precisa pagar o preço. Não é só de banco, não é só de eu te amo, não é só eu estou aqui a hora que precisar, mas quando chega a hora de precisar, a igreja está vazia. Eu vou ter um evangelismo, cadê o povo de Deus? 10 gatos pingados, o resto está em casa. Eu sei que todos têm atividades, eu sei que todos têm obrigações, mas será que eu não consigo pagar o preço 1 hora, 10 minutos, ali pelo menos? Eu me lembro quando eu cheguei aqui na igreja, a gente tinha, os jovens daqui tinham uma motivação muito grande de fazer evangelismo, né? E muitas vezes a gente pegava um caixa desse, não sei se o Matias chegou aqui, a gente pegava um caixa desse, cada um pegava um caixa desse, botava nas costas, um pegava o pedestal, outro pegava o microfone e ia para a praça ali. E a gente começava a panfletar, e o irmão geralmente mais velho, o irmão George, o irmão Álvaro, são pessoas mais maduras na fé, mais conhecimento, eles iam para o púlpito pregar ali na praça. E a gente ficava dando panfleto em espírito de oração. Teve uma vez que a gente estava ali naquela praça, e eu me lembro que eu estava terminando meu curso de administração. E eu estava lá com os meninos panfletando, e de repente o som, a gente estava com o som tocando ali, a mensagem, e uma pessoa de cidadão que morava de frente à praça ali, se sentiu incomodado com a pregação. Chamou a polícia. Eu acho que muitos conhecem essa história. Ele chamou a polícia e, como eu estava ali com os jovens ali, aí o pessoal estava mais recuado, o policial me abordou. Aí disse, quem é o responsável pelo culto? Aí eu disse, o responsável está no púlpito, mas ele não pode lhe atender no momento. Eu digo, o responsável assim, que organizou, né? O responsável é Jesus. Mas Jesus não estava presente no momento, quer dizer, estava para conversar com eles, né? Eu digo assim, né? E então ele disse assim, olha, é porque a gente recebeu uma queixa que o culto está incomodando. Aí eu estava afiado no curso de administração, eu disse, olha, uma coisa, a gente tem direito de culto ao ar livre, e o decreto é tal, 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 tal. Aí ele se espantou e disse, não, realmente tem direito ao culto ao ar livre. Eu disse, um culto religioso está incomodando uma pessoa só e vocês querem encerrar o culto religioso? Então faça o seguinte, chama o delegado aqui e chame quem você quiser, porque o culto vai continuar, porque quem manda neste culto aqui é Jesus. Aí o cara disse, não, inclusive o capitão da gente, ele é evangélico. Eu disse, pronto, então ligue para ele, diga a ele que você está encerrando um culto evangélico na praça, a qual está salvando vidas, e foi Jesus que mandou a gente pregar aqui. Aí ele disse, e se eu disser a você que você desacata a autoridade? Aí eu disse, olha, infelizmente vai todo mundo preso e chega lá, seu capitão vai soltar. Como você está dizendo que ele é evangélico, aí ele disse, não, meu irmão, eu estou brincando, eu vou ligar para ele aqui e eu estou vendo que uma pessoa só reclamando não vai incomodar. Então ele saiu a viatura e depois ele voltou e disse, olha, a gente entrou em contato com a central e o capitão disse o seguinte, o culto está liberado a hora que vocês quiserem, porque se é para Jesus, pode continuar. Então assim, irmãos, não é engrandecer do homem, não é confrontando a autoridade, mas é pagando preço, é mostrando que, independente do local, tratando com respeito a pessoa, a gente vai dizer que Jesus é que manda, Jesus é que é autoridade naquele momento, que é a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor não pode fechar as portas, jamais pode chegar ninguém aqui, ali, aqui e dizer, vamos acabar com o culto, porque a gente tem que pagar o preço. Mesmo que a gente saia algemado dali, eu acho que a gente tem um propósito até dentro da prisão, como Paulo e Silas. A gente vai ter que levar o evangelho lá, como muitos têm ido, eu já tenho ido no Aníbal Bruno pregar a palavra de Deus. Tem um irmão na igreja onde a gente fazia parte, lá na Pibcord, que todo segunda-feira ele paga o preço. Ele vai lá dentro do Aníbal Bruno, orar, falar da palavra de Deus, pregar o verdadeiro evangelho. Ele disse que na primeira semana ele sofreu muito. Ficava angustiado, nervoso, trêmulo,
mas o Senhor foi fortalecendo. Toda segunda-feira, hoje virou uma paixão. Se você disser que o irmão não vai, ele fica com raiva de você. Ele paga o preço. Ele faz campanha de Bíblia, junta as Bíblias, junta roupa, junta comida, vai lá pregar o Evangelho. Uma vez eu estava conversando com ele, e ele disse: irmão Daniel, eu vou lhe contar um testemunho. Eu estava no Aníbal Bruno, e isso era um feriado. Cheguei lá, tinha visita, mas as pessoas não foram, as mães, as pessoas que têm seus filhos ou parentes ali. E eu fui, e as pessoas que eu tinha combinado de fazer a visita não foram. Mas mesmo assim eu disse: eu vou entrar. O guarda disse: olha, só tem você para entrar. Você vai entrar mesmo assim? Ele disse: vou, porque foi Jesus que mandou. Aí o guarda disse: olha, nós não nos responsabilizamos se acontecer alguma coisa com você, porque só tem você lá. E ele disse que passou, assim eu vou. Passou pelo pavilhão, chegou no pavilhão, ele olhou para trás, viu 3 grades se fecharem. Puf, 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 as grades se fecharam. Ele olhou dentro do salão assim, só ele dentro do salão, meio mundo preso. E ele com a Bíblia embaixo do braço. Mas ele disse que o Espírito Santo tomou ele de tal forma que ele começou ali a pregar num vão, no Aníbal Bruno, e vários presos começaram a olhar. E ele disse que aos poucos foi se aproximando das celas, ele viu muitos se emocionarem, muitos chorarem. Minha mãe é evangélica, meu pai é evangélico, meu filho é evangélico. Então, assim, a palavra de Deus, seja onde ela for, onde ela estiver, ela tem que fazer mudança, até na vida da igreja. Primeiramente na vida da igreja, para que a gente possa transformar o mundo lá fora. Não adianta a igreja estar aqui e não fazer efeito. Era melhor que tivesse outra coisa aqui. Mas se ela está aqui, ela tem que começar a incomodar, ela tem que transformar, tem que realmente abrir as portas onde ela estiver. Se você estiver no trabalho, você é a igreja. Se você estiver na escola, você é a igreja. Muita gente diga a Bia é justamente isso. Onde você estiver com seus amigos, você é a igreja. Às vezes eu estou no trabalho, tem 6, 15, tudo escutando essas músicas que hoje estão escutando, mas eu sou a diferencial ali. Eu não me envolvo, eu não danço, eu não canto, não acompanho. Por quê? Porque eu sou a igreja de Jesus Cristo ali. E assim a gente tem que se posicionar onde a gente estiver. Às vezes a gente está na fila do banco e a gente tem mania de reclamar. Reclamar ou motivar outras pessoas, ou então basta só outra pessoa começar a reclamar que você já começa a instigar. Então, assim, eu geralmente fico ali em sentido de oração. Senhor, toma a frente. Senhor, não deixa que isso vire uma confusão. Porque, assim, eu gosto muito de pegar, de provocar a paz. Se houver uma confusão, eu procuro tirar por menos, procuro tentar amenizar. Por quê? Porque eu quero ser visto como a igreja de Jesus Cristo ali. Porque onde tiver, qualquer dia que eu estiver na igreja, vai dizer: olha, é aquele cara que estava fazendo confusão no banco. Olha, é aquele cara que estava dançando música no shopping. Então, assim, você tem que se posicionar. Ou você é crente, e está lavado e remido no sangue de Jesus, ou você é indeciso e está se posicionando ainda para lá ou para cá. Então, assim, a igreja tem que pagar o preço. Muitos pastores têm sofrido muito porque as igrejas hoje têm muitas pessoas indecisas. Ou ela é crente, ou ela não é. Eu não estou falando da nossa igreja, estou falando assim, porque eu tenho muitos amigos pastores. Então, assim, às vezes eu converso com um, converso com o outro, e eu vejo muitos pastores conversando, desabafando, para poder aliviar o fardo deles. Porque é necessário a igreja pagar o preço. Ou a gente paga o preço com o pastor Marcos, ou o pastor Marcos vai sofrer. Então, assim, a igreja tem que pagar o preço com ele, tem que estar junto com Jesus Cristo, que é o primeiro, o princípio e o fim. O alfa, o ômega. Então, assim, eu não quero que os irmãos levem essa mensagem como só uma mensagem, mas uma mensagem que começou dentro do meu coração, a transformação que começa em mim. Será que eu tenho pago? Será que eu tenho feito a vontade de Deus? Ou será que eu tenho sido só um católico que vai à igreja domingo à noite, domingo de manhã,
sábado de manhã, sábado à noite, quarta-feira, quinta-feira. Eu sei que nas quartas é complicado para muitas pessoas que trabalham. Mas às vezes eu estou em casa e eu fico, não vou para a igreja não, porque lá tem Matias tocando, tem um pastor pregando, tem Paulo transmitindo. Então, assim, nós temos que começar a buscar a presença de Deus, assim como os pastores foram buscar, assim como os magos foram orientados a presentear Jesus. Qual é o meu presente a Jesus? Meu presente a Jesus é Natal? É uma árvore de Natal? É uma casa enfeitada? É no dia de Natal ter a mesa farta e dizer eu amo você? É chegar para o vizinho, eu amo você, Feliz Natal, aquela falsidade passageira? Não é. O nosso amor verdadeiro é Jesus. Então, é o ano todo, o tempo todo, o momento todo, todos os momentos, locais. Então, eu tenho que mostrar à sociedade que o Natal é todos os dias para mim. Que Jesus Cristo primeiro nasceu dentro do meu coração e está nascendo dentro da sociedade no momento que ela abriu o coração. A nossa sociedade hoje está corrompida, está procurando pessoas que possam se identificar. Então, se eu sou me digo um cristão e me identifico como o mundo, para ele é mais um na multidão. Agora, se eu me posiciono, eu sou cristão, a turma vai dizer assim, aquele é diferente. Aquele está pagando preço. Aquele está sofrendo, está chorando, está buscando a palavra de Deus, está sendo maduro cristão suficiente. A gente tem que ser cristão, maduro e suficiente para se posicionar no momento certo e pagar o preço. Eu sei que às vezes eu tenho muita coisa a melhorar. Às vezes minha filha, minha esposa, eu digo primeiro minha casa. Então, assim, a gente tem que melhorar. Não adianta eu estar aqui dizendo que sou crente e chegar no canto e eu fazer outra forma. Não adianta você dizer que sou crente e no outro domingo eu estar fazendo uma forma diferente. Está procurando confusão por causa de uma besteira. A gente tem que se posicionar. O menino vos nasceu. Será que o menino só por nascer? Será que o nascimento de Jesus é só no Natal? Ele precisa nascer todo dia, toda hora, todo instante na vida do cristão. Cada vez que a gente pecar, o renascimento do cristão é o perdão. Porque Deus morreu na cruz para pagar nossos pecados. Que Deus possa estar trabalhando a partir de mim e a partir dos irmãos na vida da sociedade, levando Jesus Cristo, levando a sociedade aos pés de Jesus Cristo, trazendo a salvação. Porque Jesus Cristo é o alvo da igreja, é o alvo da sociedade, é o alvo do mundo. Mas para isso eu tenho que me posicionar. Não adianta eu brincar de cristão, querer ser cristão, dizer que sou cristão, mas não viver e mostrar realmente na hora de pagar o preço. Que a palavra de Deus possa estar transformando nossas vidas, assim como transformou a vida de muitos profetas, muitos que pagaram o preço de lá para cá. Lá na Ásia, muitos pastores e muitas pessoas têm morrido para Cristo. Essa semana eu abri o YouTube e vi realmente uma cena que me constrangeu, e machucou nossos corações. Eu me posicionei como realmente cristão. Eu me senti ali no lugar daquela pessoa. Imagine você estar no seu país, no seu estado, na sua casa, e você ser arrastado, dizer, você é cristão? Sou. Vai negar Jesus? Vou não. E você ser arrastado, ser levado à praça pública, ser executado, cortado sua cabeça, jogado aos campos, estar aí pegando alguém da sua família e dizer, cristão? Sou. Vai pagar o preço? Vou. E sair matando. Será que nós estamos preparados? Ou será que no primeiro que pegar a sua família, primeiro que pegar seu filho, um dos seus, dizer assim, cortar ou levar seu filho a alguém a óbito, você dizer assim, não sou cristão não, vai dar um passo atrás? Então a gente tem que começar a refletir nisso. Se deu o passo, ou vai e paga o preço, ou então ou recua. Mas com Jesus só tem uma coisa, deu o passo, se você voltar, vai ser pior para você. Amém? Que Deus possa estar operando na vida da nossa igreja e nos nossos corações.